Eu sou o professor Elvis, candidato a prefeito em Navegantes, com o número 28 pelo PRTB. Sou professor universitário, sou mestre em administração, administrador registrado no Conselho Regional de Santa Catarina. Sempre trabalhei em iniciativa privada e agora estou concorrendo ao cargo de prefeito em Navegantes. Navegantes é a única cidade de Santa Catarina que dispõe simultaneamente de um porto, aeroporto e de acesso direto à BR-101. Mas por falta de representatividade política, carece de investimentos do Estado e da União. O caso do aeroporto é emblemático, pois houve expectativa sobre uma ampla reforma que seria promovida pela Infraero e depois a notícia da concessão do terminal à iniciativa privada. Só que o edital que prevê a privatização tem falhas. Sequer ele prevê investimentos em uma nova pista e é possível que a transformação do aeroporto não aconteça. Se for eleito prefeito, o que o senhor pretende fazer para reparar isso? Olha, em relação a essas questões de aeroporto, por exemplo, a gente precisa realmente buscar representatividade e lutar para que essas oportunidades, para que essas situações realmente aconteçam junto ao governo do Estado, ao governo federal. Então é uma questão de responsabilidade do Poder Executivo buscar recursos, parcerias e aproximação para que a gente tenha essas soluções para esses problemas. Mas é uma série de elementos, Fran, que envolve a infraestrutura da cidade, o desenvolvimento da cidade, o planejamento da cidade a longo prazo. E é responsabilidade do chefe do executivo dar o norte que a cidade precisa. Como você falou, Navegantes tem um potencial gigantesco graças a esses elementos e a gente precisa sim melhor aproveitá-los. Navegantes é uma cidade que se descobriu turística depois do Parque Beto Carreiro. Até então era um balneário de veraneio com famílias que investiam em casas na orla da cidade. Além da facilidade de ser vizinha do maior parque temático do Brasil, o que a cidade oferece de opção turística aos visitantes? É justamente esse o problema, Fran. A cidade não oferece atrativos. Com todo respeito e cuidado, hoje talvez nosso principal atrativo seja a própria praia, a própria orla, que não dispõe de uma infraestrutura adequada, com banheiros, quiosques, chuveiros, enfim, para atender esse turismo. E os próprios moles, o mole norte e o mole sul, também não estão concluídos ou estão urbanizados. Então nós temos carência nesse sentido. Eu sinceramente não consigo visualizar hoje como outros atrativos relevantes. E com todo o respeito, o próprio ferryboat às vezes acaba sendo um dos principais atrativos turísticos nesse sentido. Eu entendo que o poder público precisa investir, precisa buscar alternativas para fazer essa estruturação, mas num primeiro momento começar com eventos. Se a gente tiver um calendário de eventos periódico, nacional talvez, a gente vai conseguir trazer o turista, trazer essa população das cidades vizinhas, esse público que vai a Balneário, que vai a Penha, para que 1 ou 2 dias dessas férias, desse período de férias, eles possam estar aqui. E aí com um calendário de eventos durante todo o ano. Isso vai atrair mais investidores, seja no ramo hoteleiro, no ramo gastronômico. Mas enfim, é todo um conjunto de elementos que precisam ser desenvolvidos para que a gente possa fazer o turismo da cidade evoluir. Historicamente, as administrações públicas de Navegantes têm sido marcadas por ações do GAECO, Polícia Civil, Ministério Público, inclusive com agentes públicos e políticos envolvidos em escândalos de corrupção. O que o senhor pretende fazer, caso seja eleito, para evitar a corrupção no seu governo? A gente precisa dar mais autonomia e liberdade para os órgãos relacionados à transparência e controladoria do município. A gente precisa dar essa autonomia. Eu, por exemplo, na minha proposta de reestruturação administrativa, que eu chamo de uma revolução realmente administrativa, eu acredito que seja muito importante a figura de um corregedor, por exemplo, um corregedor municipal, entre outros elementos. Mas a transparência é fundamental. A gente precisa realmente abrir as portas da prefeitura, a gente precisa dar mais visibilidade aos atos, porque a população fica muito afastada. Então, quando a população fica afastada, a sociedade civil fica afastada, essas margens acontecem. Então, a responsabilidade básica, entre várias outras circunstâncias, envolve transparência, envolve realmente a gente profissionalizar, trazer uma visão mais administrativa, e não se trata de burocracia, Fran, se trata de procedimentos, de rotinas, entre várias outras ações, né? Navegantes depende de Itajaí para o abastecimento de água e esse serviço tem tido muitas falhas.
Desde o dia 13 de outubro, o Cemasa tem vendido água com alto índice de salinidade. Neste final de semana, o rompimento de uma adutora em Itajaí deixou navegantes sem água. O problema ainda se agrava na temporada de verão, quando a cidade recebe turistas e não recebe água suficiente para suprir a demanda. Qual o seu plano para a questão do abastecimento de água e saneamento da cidade, caso seja eleito prefeito de Navegantes? São dois problemas históricos, e não é só de uma última gestão, isso já é de muitos anos, são problemas que deveriam ter sido resolvidos ou pelo menos iniciados na década de 80, 90. Então o saneamento básico é inevitável, a cidade precisa desenvolver um plano e iniciar esse processo, criar uma estação realmente de coleta e tratamento de esgoto, para que, senão como falar em turismo, por exemplo, se isso não é desenvolvido. Então a gente precisa avançar, é a obrigação, é necessário, nós não podemos mais esperar. E a questão da água, Fran, nós temos que ter a nossa própria estação de captação de água e tratamento. Nós já temos, o município já tem projeto, já tem autorização, inclusive, para fazer captação de água do Rio Luiz Alves, para que a gente possa, num futuro não muito distante, a gente ter nossa independência. Então é possível, existe projeto e com custos relativamente baixos, a meu ver, e que precisam ser implantados. E eu vou ser franco contigo, eu não sei te explicar o porquê que até hoje isso não saiu do papel. É uma questão, acima de tudo, de responsabilidade. É necessário e precisa ser implantado. Navegantes enfrenta problemas crônicos na questão da mobilidade urbana. O primeiro dificultador é o ferryboat, instalado no centro da cidade. O projeto de um túnel ou de uma ponte nunca saiu do discurso político. A cidade cresceu sem planejamento e isso implica em ruas estreitas, becos e servidões, calçadas sem qualquer tipo de padrão e acessibilidade, ruas esburacadas e um acesso vergonhoso ao Aeroporto Internacional de Navegantes. Como melhorar a mobilidade para pedestres e ciclistas e resolver a questão do congestionamento nos arredores do ferryboat? Tem que entender que, como você mesmo citou, é uma questão de planejamento urbano. E isso é uma das principais problemas ou dificuldades que as últimas gestões têm apresentado. Soluções de curto prazo, imediatistas, que não dão consistência, ou pelo menos não orientam a cidade para o desenvolvimento. A cidade com 83 mil habitantes vai chegar a 100, vai chegar a 130, vai chegar a 160 mil habitantes, vai chegar a esses números. Então a gente precisa de planejamento, um bom plano de mobilidade, prevendo tudo isso e que seja executado. Essas questões relacionadas à mobilidade devido ao ferryboat, na verdade, o sonho seríamos que nós tivéssemos não só uma, mas mais passagens e sem limitar ou prejudicar a nossa atividade naval. Por isso que eu acredito que nós talvez estejamos muito mais próximos de ter pontes marginais, por exemplo, na 101, que vão fazer com que muita gente que simplesmente passa por Navegantes por causa da travessia e não porque quer estar em Navegantes efetivamente. Então é preciso investimento, mas acima de tudo e primeiro planejamento. Se a gente não planejar e olhar a cidade para o futuro, infelizmente a gente vai conseguir pagando preço alto por isso. Navegantes nunca conseguiu lançar o edital para o transporte público da cidade. Em 2019, chegaram a ser feitas audiências para discutir a concessão, mas até hoje a concorrência pública não saiu do papel. Isso implica em outros problemas, como a falta de abrigos de ônibus, itinerário entre os bairros, terminais e maior mobilidade para a população. Qual a sua proposta para que a cidade tenha transporte público garantido? Nós precisamos encontrar, sim, um modelo a implantar relacionado a um circular. A gente precisa ter esse transporte urbano municipal com alternativas, Fran, que não envolvem simplesmente grandes ônibus, podem ser veículos menores. Mas a gente precisa desenvolver esse sistema. Tem ruas que as pessoas têm que andar quilômetros para poder chegar num local que não existe nem realmente um ponto de ônibus. Porque justamente o nosso serviço é prestado por uma companhia intermunicipal. Então a gente precisa ter um terminal que eu acredito ser importante, um interestadual, localizado às margens da 101, é uma ideia que a gente tem. E paralelo a isso ter uma licitação, realmente um processo licitatório para que a gente possa contratar esse serviço de circular, né? Circular dentro do município. É possível, é necessário, mas é preciso esforço para que isso aconteça. Navegantes ficou abaixo da média nacional nos anos iniciais, se observarmos os índices do IDEB para a educação.
Já nos anos finais e no ensino médio, a cidade ficou acima da média. Por que há dificuldade em prestar uma boa educação nos anos iniciais, justamente os que permitem a alfabetização de uma criança? Falta de creche em vagas é outra reclamação frequente dos moradores. Quais são as suas propostas para a educação da cidade? A educação em Navegantes, ela sofre com a politicagem, com todo respeito e cuidado, mas ela sofre com isso, com negociação de cargos, pessoas sem qualificação assumindo responsabilidades como direção, por exemplo. Isso acaba fazendo com que simplesmente o ensino na educação infantil, assim como também isso pode acabar no longo prazo se refletindo nos anos finais, acaba ficando solto. Nem os alunos estão sendo efetivamente avaliados ou tendo seu desempenho efetivamente avaliados, assim como muitos educadores não são nem acompanhados ou controlados ou monitorados. Não se trata de controle, mas se trata de acompanhamento, para que eles possam ter condições de fazer o seu trabalho e pensar em aprendizagem e não em política, como infelizmente tem acontecido. Então, e a gente precisa, até em relação à questão de vagas, a gente precisa começar a pensar em soluções de longo prazo. Hoje em dia nós temos casas que são alugadas para comportar uma unidade de educação infantil. Isso não pode acontecer, a população vai continuar aumentando e o município tem essa responsabilidade. Então, é uma série de elementos e, para finalizar minha fala, Plano Municipal de Educação. Enquanto ele não estiver mais próximo e coerente e realista com os seus indicadores e suas metas sendo acompanhadas, infelizmente vai ficar solto como sempre esteve. Perdão, uma última fala. A gente precisa trazer conteúdos para a grade em relação à moralidade, cidadania e até patriotismo. Acredito que esses elementos possam contribuir. A saúde de Navegantes sempre foi objeto de queixas da comunidade, mas o quadro piorou muito após a pandemia de Covid. Há relatos de espera de mais de 6 meses para uma simples consulta com especialista, falta de equipamentos e negligência que custaram a vida de bebês e adultos no Hospital de Navegantes, a UPA do Gravatá, que nunca saiu do papel, e estruturas de postos de saúde, como a Policlínica de Machados, que necessitam de reformas. Como mudar o quadro caótico da saúde de Navegantes? Com a administração, Fran, que a gente precisa de administração. Enquanto nós não trazermos os conceitos de planejamento, organização, direção e controle para todas as áreas, inclusive a saúde, isso não vai acontecer. Os recursos são limitados, sim, mas Navegantes precisa assumir esse protagonismo. Então, você está sendo realmente tranquila em relação a prazos de 6 meses. Na verdade, são prazos muito maiores, de anos, pessoas que acabam falecendo e aí recebe-se uma ligação. Então, não há gestão. Inclusive com filas, as pessoas não sabem em que posição elas estão, não se tem informação de qual é a capacidade efetiva de atendimento do município para cada especialidade. O próprio hospital ele está há anos em obras e o número de leitos continua o mesmo de 10, 15 anos atrás. Então há uma série de problemas que precisam ser resolvidos com administração e responsabilidade. O senhor é professor e tem um vasto currículo acadêmico formado em administração, com habilitação em marketing, pós-graduado em gestão financeira, em marketing empresarial e em docência para o ensino superior, além de ser mestre em administração. Escolheu se filiar ao PRTB, motivado pelo fato de ser o partido do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. O senhor é diretor de finanças na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, onde também foi diretor de gabinete da presidência e assessor parlamentar. O senhor mora há 7 anos na cidade. Está preparado para governar Navegantes, uma cidade tão complexa? Moro há 7 anos em Navegantes, isso mesmo, mas trabalho desde 2006, há 14 anos. Eu me sinto preparado porque eu recebi oportunidades no poder público que me permitiram saber como efetivamente as coisas acontecem, mas é um aprendizado, a gente está sempre aprendendo e evoluindo. Eu recebi o convite, na verdade, para ser candidato a prefeito e eu aceitei esse convite porque eu sempre defendi que as pessoas precisam participar, precisam se envolver. Então, se no dia que eu recebi o convite, que foi justamente com base em todo o currículo e todas as experiências que eu tive, eu não estaria tranquilo. Então, não é uma questão de querer, é uma questão de entender que é necessário. Então, se eu puder colocar em prática, ou poder trazer e contribuir de alguma forma com a cidade, com essas experiências que eu tive, o conhecimento, será uma grande vitória, acredito realmente.
Os problemas são gigantescos, as dificuldades, os problemas, enfim, há muitas limitações, mas que com a administração, com a prática da administração, nós conseguimos fazer uma revolução, conseguiremos fazer uma revolução na cidade. Eu acredito muito nisso.